Pessoal, a gente vai falar aqui com ele, que é um rapaz super humilde, inteligente, e não é à toa que ele vem se destacando aí em toda a nossa região, na área da comunicação, e logo logo aí pro Brasil inteiro. A gente vai falar com ele, Vitor Hugo. Rapaz, tô até com Vitor. vergonha. Você tá falando de quem? Vitor, muito obrigado por você ter Aí. dedicado um espacinho aí para vir aqui no nosso podcast. A gente sabe que a sua agenda é bem movimentada. E, cara, prazer você ter vindo aqui. A gente para esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Prazer é todo meu, Alan. Obrigado pela oportunidade, aos amigos que nos acompanham, um abraço pra todo mundo. Legal pra gente poder interagir, né, dessa maneira mais informal, contar um pouco da história também, de todo o trabalho. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Oh, nós que agradecemos. Eu fico com vergonha, porque eu costumo entrevistar, rapaz. Quando eu sou entrevistado, eu fico meio tímido. Ô, louco. Ô, Victor, antes de mais nada, eu queria te parabenizar pelos 100 mil seguidores. Obrigado. E que venham aí 200, 300, 400, 500 e só aumente, né? É. E fala um pouco sobre sua vida, assim, sobre você é daqui mesmo, da nossa região. Como que foi essa sua infância aí? Sou de Sarandi, eu tô com 20 anos hoje e comecei desde muito novo, né? Tem muita gente que acompanha o Vitor Hugo desde pequenininho, desde os 10 anos, ali 11 anos, né? Molequinho na internet. Na verdade, eu nasci em Centenário do Sul, a cidade que fica a, vamos colocar ali uns 100 quilômetros, uns 150 quilômetros de Londrina. Ali é a região de Londrina, já região de Colorado, Lupionópolis, aquela região. Minha família é toda de lá, avós, tios, só que eu vim muito novo pra cá. Eu vim ali com 3 a 4 anos, então eu não tenho muita lembrança de lá. Minha infância realmente foi em Sarandi. Aí veio eu, meu pai e minha mãe e viemos pra Sarandi. E aí, desde então, nós vivemos aqui, né? Brincando na rua com os amigos na infância e começando aquele trabalho de internet, né? De começar a gravar os videozinhos nas ruas, né? Começar a filmar as reclamações. E aí foi surgindo o Vitor Hugo Repórter, né? E quando que você viu, assim, que você falou, putz, eu gosto dessa área aqui da comunicação? Rapaz... Quando você deu um estralo, que você falou, pô, isso aqui me chama mais atenção. E na sua família, tem alguém que já era da comunicação? Não tem ninguém. Se você dá um microfone pro meu pai, pra minha mãe, morre de vergonha. Todo mundo da família, não tem ninguém da comunicação, nem um tio terceiro que às vezes é de rádio, alguma coisa assim. Nada, cara, não tem nada. E eu comecei com o sonho de ser padre. Sonho de ser... Nada a ver, né? Uma coisa tem nada a ver com a outra, que é o sonho de ser padre. Mas eu até brincava de padre em casa, algumas tias faziam até aquelas... a batina mesmo, a roupa de padre pra mim usar ali, enfim. Colocava todo o traje. Todo o traje, coisa e tal, e fazia em casa aquelas missas, sabe? Brincando mesmo. Só que eu brincava muito com o microfone. Eu tinha aquele microfone tipo karaokê, de 30 reais, aquele microfone que você coloca na caixa de som, e aí você vai falando, vai brincando, né? E também eu tinha um microfone de plástico, aquele que não saía som, saía o eco. Você falava grandão assim, saía o eco. Eu sempre brincando com o microfone. E aí, essa maneira de ser padre, de brincar de padre, seria mais pelo microfone, né? Já tinha um negocinho da comunicação, Isso, né? já me comunicava, né? Que Fazia a padre missa ali. Comunicação, né? Se comunicava diretamente com o público, né? Dizendo assim, dessa forma. E aí até que um dia eu liguei a televisão e vi ali um programa de TV. Eu não me recordo qual programa, o que era, mas eu vi o microfone com aquela canopla, que é o QGzinho assim da emissora, às vezes da Globo, do SBT redondinho e tal, né? E aí eu me interessei e falei, cara, vou fazer um desse pra mim brincar. E comecei a fazer em casa microfone de papelão. Isso com quantos anos de idade? Vamos colocar uns 10 a 11 anos? De 10 a 11. E aí eu comecei a fazer em casa, brincando com o microfone de papelão. E aí brincava de um lado, brincava do outro, falava no espelho, né? Muito tempo falando em espelho, e se olhando no espelho, tal, repórter. E aí foi surgindo a curiosidade pela comunicação. Aí depois veio a questão do canal do YouTube, criei um canal do YouTube, né, primeiramente ali, pra postar os meus vídeos, né? E aí foi surgindo e destrinchando o Vitor Hugo Notícias, né? E conta pra nós, o que é essa história aí do menino do patinete? Rapaz, o patinete foi uma jogada sensacional. Na verdade, eu não sabia que ia ser marcado pelo patinete. Porque em primeiro momento, o patinete foi para ser o meu meio de transporte. Simplesmente para me levar nos locais que eu queria. Isso, assim, eu comecei de bicicleta, né? Com molequinho, eu ia de bicicleta nas ocorrências, né? Fazia as gravações de reclamação de buraco na rua, de árvore que tava para cair, mato alto. Mas aí depois, com o tempo, isso já vamos colocar ali com uns 15 anos, eu comecei com um patinete. Patinetezinho elétrico, tenho até hoje guardado em casa, né? De recordação, não vou jogar, nem vou vender. Com certeza tá andando ainda. Mas tá muito rodado, andou bastante. E aí eu comecei com patinete, pra cima e pra baixo. E aí pegou o menino do patinete, né? O pessoal me conhecia, eu primeiro comecei com Vitor Hugo Sarandi, era o nome. Vitor Hugo Sarandi, tanto que teve um tempo que eu tava até com
acho que era 20 mil seguidores, 25 mil seguidores no Facebook. Tava feliz da vida. Vitor Hugo Sarandi. E aí Começou pelo Facebook, ele mais bombar. Eu comecei primeiro no YouTube. Aí começou a 100 mil inscritos, não. 100 inscritos, 50 inscritos. E aí depois veio aquela era de Facebook, que eram as transmissões ao vivo de Facebook, que bombava, né? Isso quando eu tinha uns 15 anos, vou colocar 16 anos. E aí eu fui pro Facebook, criei a página Vitor Hugo Sarandi. E aí eu comecei só o trabalho realmente no Facebook. Até afastei um pouquinho ali o YouTube. Só que, cara, eu acabei perdendo a página. De uma hora para outra, no dia de manhã, acordei, tinha perdido o acesso da página. Que desespero. De desespero. Com 25 mil seguidores, 20 mil seguidores. Loucura. Chorei, falei que ia parar e coisa e tal. Loucura, Aquela aprovação que acontece, Aquela aprovação. Porque, pô, você tem... hoje, pra gente que até trabalha com rede social, o meu meio é rede social. Sim. Se eu perco hoje a rede social, né, que é a minha única fonte ali, até de renda e até de comunicação... né? Sim, dá um peso, querendo ou não. E apesar de ser muito novo, já tinha esse peso, né? Porque eu tinha muita responsabilidade com o que eu fazia, né? E é muito importante pra mim ter aquele público, né? Unido comigo. Eu acabei perdendo, fiquei louco da vida. E aí criei uma nova página. Daí veio o Vitor Hugo Notícias, né? Tem males que vem pra bem, às vezes, né? Vai saber, né? Males que vem pra bem. Aí saiu o Sarandi, coloquei Vitor Hugo Notícias, porque na época eu não podia colocar Vitor Hugo Sarandi de novo. Eu tinha perdido uma página com esse nome, eu não podia. Falei, meu Deus, e agora? Perdi o nome. Aí coloquei Vitor Hugo Notícias. E aí começou, aí fui com patinete, pegou a questão do menino do patinete, usei também de marketing, né, fazendo a logo ali, colocando o patinetezinho do lado pra ter a lembrança, né, enfim, e foi circulando. Tanto que hoje muita gente que me para na rua, vamos colocar de 10 pessoas que me param na rua, umas 8 perguntam, e o patinete? O patinete é muito lembrado. Pra lá e pra cá, exatamente, né? Até hoje muito lembrado o patinete. E quantos anos você tinha quando você viu assim, que, pô, agora o negócio tá ficando... Agora eu tô criando mais sólido, né? Mais sólido, tá assim, né? Que idade que você tinha? Você falou mais ou menos 10, 11 anos que você começou ali, né? Isso, hoje eu tô com 20, então já vamos colocar uns 9 a 8 anos. Mas eu comecei a ver que a coisa tava sólida quando começou... quando a gente fala que começa a andar, né? Que eu tava com 12, 13 anos, eu comecei na rádio aqui de Sarandi, na Sarandi FM. Fazia um programa lá que era todo sábado, era hora do show. Era só música, bate-papo, né? Com um converseiro mesmo ali, com o ouvinte. E isso, querendo ou não, dá muito improviso, né? Rádio traz muito improviso pra gente, a maneira, às vezes, de errar, já corrigir na hora, né? Isso foi uma escola pra mim, né? Eu sempre falo, foi uma escola pra mim. E eu comecei a ver que tava dando peso quando a galera começou a reconhecer. Porque eu sempre pedia, né? Até tenho orações, falo, rapaz, um dia eu quero ser reconhecido pelo trabalho que eu faço, né? Tem muita coisa para andar ainda, né? Mas nossa, hoje, graças a Deus, eu chego num ponto que eu também sou muito grato, né, por tudo que eu tenho hoje, porque eu sou muito novo ainda, né, tenho 20 anos e já carrego toda essa importância para um grande público, querendo ou não, né, você falou ali do Instagram, nós estamos com 100 mil seguidores no Instagram, Facebook estamos com 91 mil seguidores também, então vamos colocar, são mais de 300 mil pessoas que são impactadas diariamente como seguidores, quer dizer, consomem o Vitor Hugo Notícias diariamente. Sim. Agora sim, graças a Deus ali o nosso perfil do Instagram, estamos com contas ali de 13 milhões de contas alcançadas. Então, de alguma maneira ou outra, tem esse público que está consumindo a gente. Eu comecei a perceber justamente isso, quando vinha um reconhecimento. A pessoa que às vezes presenciava algo e lembrava de mim. Porque isso eu acho que para um repórter e para quem está na comunicação desse meio, acho que a mais importante é a fidelização do público. É o público ver algo ali e lembrar do Vitor Hugo. Fala, pô, vou mandar pro Vitor Hugo. Até quando acontece alguma coisa, todo mundo vai lá na sua página visitar. Exatamente. Porque é ali que, né? Seja, às vezes, a pessoa que vê, presencia, né? E acaba falando, opa, eu vou mandar pro Vitor Hugo vir ver aqui. Ou já viu toda a situação, né? E quer avisar. Então, a partir desse momento da importância mesmo de ser reconhecido pelo público, né? Eu falei, opa, tá começando a andar. Massa, hein? E nesse começo que você tava ali, como que você fazia para pegar essas notícias, assim? Pra você pegar essas informações de primeira e os furos de reportagem. Eu comecei sempre copiando os amigos. Eu pegava ali, tipo, de internet mesmo, o pessoal postava e copiava, né? Molequinho. Sim. Pegava as imagens ali e tal e fazia do meu jeito ali, gravava o off, né? Enfim. E aí eu comecei, uma vez eu gravei um vídeo com o Ted do Plantão Maringá.
que é meu parceiraço, meu irmão. Às vezes até, meu próprio pai brinca que ele é meu pai. Ele há muito tempo nós somos parceiros ali, de trabalho, de amizade mesmo. E aí eu gravei um vídeo pra ele, eu era molequinho ainda, num vídeo de um incêndio no UBS lá no Rio de Janeiro. Pegou fogo no mato e aí passou pra UBS No ali. Jardim Rio de Janeiro? No Jardim Rio de Janeiro, isso. Aquela UBS do Rio de Janeiro que antes era abandonada, Sim. demorou um tempo pra ficar pronta, né? E aí pegou fogo lá e eu gravei, ô Ted do Plantão Maringá, e tal. E aí mandei pra ele. E esse foi a nossa primeira ponte. E aí o Ted, por me apoiar mesmo, por ser parceiro, foi mandando algumas coisas pra mim. Ou às vezes sempre que ele ia, porque ele tá em todas, eu pegava dele também e fazia. Era um passe livre. Será um braço dele ali pra ajudar a pegar a informação. Exatamente. Tanto que no começo, né, boa parte das situações, eu ia com o Ted. Às vezes ele passava em casa, a gente ia como parceiro mesmo. Ou às vezes eu ia num local e depois voltava com ele. Primeiro quando era de bicicleta, por exemplo, né? Depois ele foi de patinete, a gente ia junto também, colocava o patinete no carro. Coisa de parceria mesmo, né? Legal, e a partir daí foi somando o trabalho. De uma maneira junta, né? Hoje somos muitos parceiros. Acho que o principal parceiro também do Vitor Hugo Notícias hoje é o Plantão Maringá. Eu vi que também o Salsicha, o pessoal aí, às vezes mostrava alguma notícia que você passava para eles. Isso na área da comunicação são todos unidos assim dessa parte ou tem alguma coisinha assim? Emissoras são muito divididas, né? Por exemplo, o Salsicha, no caso, hoje é a Record. Então a Record briga pela audiência dela. Aí o SBT briga pela audiência dela. Mas na rua tem que ter a parceria. Né? Hoje em dia é muito difícil o repórter fazer uma exclusiva, né? Que falar só ele fez isso, só ele fez o acidente. Porque hoje em dia também qualquer um tá com o celular na mão. Sim. Então é muito fácil também o acesso da informação da pessoa pegar o celular e, opa, tô filmando aqui e tal, vou mandar pro Vitor Hugo, vou mandar pro WhatsApp do Salsicha. Aí, o Salsicha não pode nem, a equipe dele não precisa nem ter ido no local, sendo que o telespectador já gravou um vídeo. Exatamente. Ajudou pra caramba É muito mas principalmente quando eu tinha na rede social e não tinha ainda nenhuma emissora, né? Eu fazia esse trabalho sem problema nenhum. Sempre fui parceiro de muitos, né? E sempre usava os materiais, sim. E como que foi esse convite para você começar a participar assim de um programa de relevância, assim, porque as redes sociais já era forte, né? Aham. Essa Plantão Maringá e tal. Mas a TV mesmo, assim, como que surgiu esse convite? Ou foi naturalmente foi acontecendo? Assim, que eu vi que você trabalhou na Band também, né? Aham. Eu comecei em TV, na verdade eu participei inclusive de um programa na TV 10, que era Fala Cidade. O programa fazia reclamações mesmo, então mostrava o buraco, mostrava ali o ponto de ônibus que estava quebrado, o que o pessoal estava achando do valor da passagem, sabe? Mais povão mesmo ali. E aí, depois disso, eu fui ser jovem aprendiz na RIC TV, no Salsicha. Fiquei 18 meses lá. 18 meses fiquei lá. Uma experiência. Nossa, sensacional. Até hoje sou muito grato pela oportunidade que eu tive na RIC como jovem aprendiz. Mesmo sendo jovem aprendiz, ali tinha 16 anos e fiquei esse bom tempo na redação, né? Ajudava a fechar ali, colaborar o Cidade Alerta, principalmente, com o Nader, né? Então sempre tava pegando as informações e vi de fato como é um coração de uma TV, porque o coração da TV, falando jornalisticamente, é a redação. Por trás das câmeras ali, exato, é onde chega tudo, aí você filtra, você liga, você faz o contato, você manda para edição depois o material e foi uma baita de uma escola, né? Aprendi pra caramba. E aí depois disso, saí da RIC, acabou o contrato de jovem aprendiz, passei um tempo na Band com o Marcelo Marcelo Batista, né, no Band Cidade, foi sensacional, o Marcelo é um cara extraordinário. E aí acabei saindo de lá porque eu entrei na rádio, na Maringá FM. E aí a questão dos horários ia conflitar. Eu falei, eu vou ficar na rádio, Marcelo. Mas Marcelo é extremamente gente boa. E aí fiquei agora esse tempo na Maringá FM, essa temporada, mais de um ano. E aí agora surgiu o convite da Massa, né? Tô há alguns meses lá na Massa, vai fazer quase um ano já, vai passar rápido, né? Fernando Rippoli? Fernando Rippoli. É o diretor lá? Ele é o coordenador de jornalismo também da TV. Ele é apresentador do Tá Na Hora, mas ele também é o coordenador de jornalismo da TV. Então toda a parte de jornalismo, de contratações, né? De conteúdo mesmo, de logística, é ele que faz tudo. Que legal, cara. E trabalhar com rádio e TV é muito diferente uma coisa da outra, assim, ou é meio igual, assim? As propostas são diferentes. Tipo, no rádio é muito improviso. O rádio, às vezes você colocar um apresentador de TV no rádio, fica diferente. Você pode perceber. Porque eu acho que o rádio é muito improviso.
O cara tem que ter o time. Tem que saber ali improvisar, bater o papo com o ouvinte. Não é? A TV, eu acho que ela é mais... programado, vamos dizer, programados, de uma forma, porque apesar do programa ser policial, são notícias que vão acontecendo e você vai vendo na TV, é tudo programado antes, tem um espelho por trás, então já tem as ordens, ó, tá previsto para entrar essa matéria meio-dia e 10 e na sequência meio-dia e 11 vamos entrar com uma propaganda, é programado. O rádio é uma surpresa, é improviso, né? É claro, você pode programar assim como a televisão, mas tem que ter esse diálogo e principalmente o improviso, tanto que eu falei do aprendizado da Sara de FM, o que me trouxe na rádio foi muito improviso. E até pra televisão, acabo levando isso pra televisão, às vezes no ao vivo, principalmente no ao vivo. E o rádio é real time, né? Rádio não tem delay, né? A televisão ainda tem um delayzinho aí pra chegar na sua casa, dar uns segundinhos, né? Uns 5 segundinhos por aí. Agora a rádio é simultâneo. Falou, chegou e errou, já saiu errado, e aí já corrige, já daquela maneira do improviso mesmo, de dar a volta por cima pra falar, opa, errei, peço desculpa, né? Dar aquela... E até dá uma humanização pra quem tá vendo ali, Exatamente. Né? Cria uma conexão, né? Cria uma conexão. Hoje, tanto que o rádio, principalmente, é o que soma muito as participações, né? O cara manda na hora o áudio ali, bota no ar o áudio dele. Ele mandou informação ali de um acidente. Tô passando um acidente. Já cai direto ali no WhatsApp, né? Já facilita, já manda na rádio, não dá delay, não dá nada, então chega na hora, né? Eu acho que o rádio vale muito o improviso. A TV, é claro, tem a questão de improviso, mas tem toda essa questão de trabalho por trás, de produção por trás, né? A produção é maior. E o pessoal falava antes que o rádio ia deixar de existir por causa das redes sociais. O que você acha sobre isso aí? Eu acho que não, vai só agregar. O pessoal até fala da TV 3.0. Eu acho que vai se revolucionar. Porque antes nós tínhamos o rádio simples. O cara que faz ali o rádio AM, tocava ali o Amado Batista, o Chitãozinho Chororó. O Pinga-Fogo, que não tinha nem WhatsApp, né? Era ligação, já começou lá atrás, ó, por ligação. E aí foi surgindo as ferramentas, ó, é o WhatsApp, que foi chegando, foi agregando muito com o rádio, para as participações. Hoje em dia, é muito difícil alguém ligar no rádio. Você pode falar 300 vezes o telefone fixo, é muito difícil o cara ligar ao vivo, só se for um prêmio. Só se falar, ó, você vai ganhar um carro se você ligar aqui agora. Aí estoura, né? Agora, fora isso, o rádio se revolucionou também com a questão da modernidade também, de uma maneira digital. Né? De trazer a rede social e esse meio novo que a gente vive hoje, até de inteligência artificial, pro rádio. Então, acho que não acaba, não, de jeito nenhum, e só tem a tendência é se revolucionar, né? E mudando, é claro, se adaptando a essas novas diretrizes, novas novidades que vêm por aí, porque esse mundo tá cheio de surpresa, né? Até ontem nós não tinha chat GPT. Hoje tem muita gente que não vive sem o chat GPT. Não, como que a gente vivia sem o GPT, cara? Como que a gente vivia? Exatamente. E é coisa assim de 6 meses, vamos colocar um ano, né? E você sabe que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, cara. Se hoje tá assim, você imagina daqui 5, 10 anos, cara? Como que vai estar isso aí? A gente hoje vê uns vídeos, né, de inteligência quase reais, mas a gente vê um probleminha ali ainda, né? Você imagina daqui 5 anos, como que vai estar isso, cara? Que loucura, né? Que loucura. Eu falo, pessoal, que loucura. É. Porque às vezes você vê uma coisa tão realista e o pessoal acredita, hein? Tem muito fake news aí que o pessoal acaba caindo. A voz, né? A voz aí. Você viu como é que é coisa? A voz, a maneira às vezes da pessoa falar, você pega uma foto da pessoa, você consegue que ela faça movimentos, que saia a voz dela, é loucura mesmo. Até com sotaque fica, né? Falando essa questão do rádio ainda, eu lembro que quando eu ia em obra, cara, a maioria dos pedreiros estão lá, trabalhando, escutando um AM, um FM ali e tal. Então, né, a rádio sempre vai ter o seu papel, né, de comunicação, né? Com certeza. E deixa eu tirar uma dúvida com você. A gente vê que em reportagem, às vezes tem uma reportagem ali, o repórter ele fica falando ali, cara, como que vocês conseguem decorar tudo aquilo ali, informações, número? Porque não tem um teleprompter do outro lado. Não tem. No estúdio tem. O apresentador lê, né? O apresentador, até pra chamar a matéria, ele lê. Se você prestar atenção bem no olhinho do apresentador, você vai ver que o olhinho tá passando, né? Que ele tá lendo. Agora, no repórter, é improviso. É escrever o texto e decorar. Né? Mesmo. Aí tem a questão do improviso que eu falei pra você, que entra a questão da rádio, né? Que traz uma experiência espetacular. Claro, se o cara é bom, o cara vai tirar de letra no improviso. Mas eu acho que a escola rádio mesmo, de rádio, né? Traz muito isso. Traz o improviso da coisa, né? E quando o cara aprende improviso é sensacional. Às vezes no ao vivo ele não tem informação nenhuma, mas ele sabe trazer. Às vezes ele tem 2 informações. A vítima foi levada para o hospital, mas ele faz todo
improviso e todo o contexto para falar que a vítima foi levada ao hospital. É diferente do cara chegar assim, a vítima foi levada ao hospital. E o cara saber contar, né? Trazer essa questão do improviso, olha, essa situação tal, né? E finalizar. Ainda mais quando tem números, né? Às vezes você vai fazer uma reportagem ali que De tem dados, muitos né? dados, tal, ali que ali deve estar. Tem que organizar bem para saber falar ali. Tem né? que decorar bem, né? E às vezes um dado que entra errado acaba movimentando toda uma parte. E você né? tem um retorninho ali, sempre te dando uma dica tal, No ali, ao alguma vivo, coisa. sim. No ao vivo você conecta o foninho, celular, ligação direto com o Twitter. Você escuta o apresentador ou o diretor. O diretor fala com você, ó, vai entrar. Ó, não é você agora, é o Índio Maringá que vai entrar antes, tal. E ele vai direcionando, né? E no ao vivo principalmente, você tem que decorar. Ô, Victor, e assim, nesse tempo todo que você tá com reportagem aí, teve algum caso que chamou mais atenção, assim, que você falou, putz, isso aqui ficou marcado na minha cabeça? Rapaz, são muitos casos. São muitos casos. Eu costumo falar que não é que cai no nosso cotidiano, mas é o nosso trabalho. E às vezes às vezes a gente chega num local de um acidente. Para nós ainda, até para a equipe de socorro, um exemplo, até para outras pessoas, é mais um acidente, né? Mais um caso. Mas, pô, se você for refletir, é o caso. Porque às vezes para você, por exemplo, se envolver um acidente, eu chego lá, isso aqui eu tô filmando mais um acidente das séries que eu filmo acidente toda semana, todo dia. Mas para você nunca sofreu um acidente, vai marcar a sua vida. Você nunca vai se lembrar e nunca vai esquecer, aliás, essa data. Vai falar, pô, aquele dia eu sofri um acidente. Então são muitas histórias e eu levo muito isso, né? Então, assim, são muitas histórias marcantes, né? Principalmente quando envolve criança. Nossa. Quando envolve criança, são casos assim que emociona, é difícil fazer, às vezes é difícil erguer a câmera para ter coragem para filmar, né? Às vezes você vê a situação, você presencia a questão de família, coisa e tal, você fica com receio, você fala, pô, cara, é meu trabalho, mas caramba, hein? E teve um caso que me marcou bastante, que foi o caso de um bebê, né, de uma menininha. Era uma menininha ou um menininho, não me lembro. Mas no Jardim Ouro Verde, ali no São Paulo. Que o piso, né, de porcelanato ali, o porcelanato, se eu não me engano. Acho que é porcelanato, faz um tempo. Faz uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei. Caiu em cima da menininha, cara. Acabou prensando. E aí ficou muito tempo no local, muito tempo. Acho que foi mais assim de 2 para 3 horas de socorro. Todo mundo emocionado, todo mundo Nossa. tentando de alguma forma converter toda aquela situação. Tanto que até o próprio bombeiro, né, o sargento Kerlon do Corpo de Bombeiros chegou a chorar lá na hora, depois do atendimento, né? E os pais lá? E os pais lá, todos lá. Né? Não teve o que fazer, a criança infelizmente acabou morrendo. E aí até o sargento do Corpo de Bombeiros, né? Depois ajoelhou do lado da viatura e chorou. Olha só. Né? Tem filha, tem tudo. E são principalmente situações com crianças são que mais marcam, né? E a gente acha que o repórter ele tá acostumado, não tem emoção, mas Não, não, né? Porque a gente não é tá uma vendo, né, por surpresa. trás, né? Tudo é uma surpresa. E você não sabe como é que você vai chegar no local. Às vezes você recebe a informação de uma coisa, mas você não sabe como é que tá lá, se tá um clima mais tranquilo ou se tá uma loucura. E se você chegar, vai ficar mais loucura ainda, porque tem muita gente que ama o trabalho do Vitor Hugo Notícias, ama o trabalho do repórter, e tem muita gente que odeia, isso é fato, né? Eu sei que tem muita gente que gosta do Vitor Hugo, pede para tirar foto com o Vitor Hugo, mas tem gente que se vê o Vitor Hugo pode até fazer maldade. Nossa, tem né? muito hater. Não é hater, mas eu acho que pela área, né? Ah, Principalmente sim. pela área policial, né? Sim. Eu, apesar de estar na TV, ter outros assuntos, outras pautas, o meu foco é policial, né? Sim. As pessoas Levar informação, as né? pessoas me lembram principalmente pelos acontecimentos policiais. Então é o homicídio, é o traficante preso, né? É o acidente. As pessoas lembram talvez disso e talvez acaba de alguma maneira ou outra mexendo, né? E eu vejo que às vezes alguma notícia que você vai dar, você tem essa sensibilidade ali de não falar alguma coisa ali que pode, às Um vezes, nome. um nome, né? Isso é muito importante ter esse tipo de sensibilidade na hora, né? Na hora, cara, e principalmente ao vivo, né? Tudo é possível. Então imagina você está assistindo a televisão, aí você reconhece, vê, nem pelo nome, pela placa do carro. Mostrei a placa do carro sem querer, pô, você vê, meu Deus, minha esposa. Você vai falar o quê? Né? Eu tava vindo de São Paulo, acho que faz uns 2 meses atrás, tava em São Paulo. Eu tava vindo no contorno norte ali, tudo parado, de tardezinha. Eu cansado, cara, querendo chegar em casa, tudo parado. É aquele caso lá que o cara fechou, aí o outro foi, bateu assim no barranco e tinha uma criancinha que foi ejetada do carro. Ah, num domingo à tarde. No domingo à tarde. A E aí, família de Sarandi, inclusive. Com o isso. Corsinha, acho que era um Corsinha branco, né? Rapaz, a gente ficou ali, era às 6 horas. Travou tudo, né?
ficamos ali, o que a gente foi fazer? Foi lá, Vitor Hugo Notícias. Abriu. Olhar lá, ver. A gente começou a se informar por ali. Daí a gente via que outros carros que estavam perto também estavam te vendo lá. Aí, ó. No Tá Vitor vendo? Hugo tem aqui, ó, tá a informação, né? Tá vendo? Então a gente já sabe que. Já sabe, não, já ajudou. De alguma maneira, pelo menos estava sabendo. Nesse caso não tinha o que fazer, porque tá tudo trancado o trânsito, né? E como que vocês fazem pra chegar assim no lugar, por exemplo? Tá tudo trancado ali. Como que vocês chegam lá? Vocês dão um jeito? Às vezes a gente chega junto, né? A informação chega em tão real time que chega junto, às vezes, com socorro, com a polícia, ou até antes de A acontecer. pessoa que tá passando lá já manda, né? Exato, às vezes a pessoa manda pra gente, se ele vai, aí a gente confirma, ó, caiu, né, que a gente tem as fontes ali, a gente confirma às vezes no bombeiro, com o SAMU, com a polícia, ó, chegou informação pra vocês? Ó, não chegou nada. Ué, mas chegou pra mim, não chegou pra polícia. Aí demora ali uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, ó, caiu agora. E a gente já tava sabendo antes. Às vezes as pessoas confiam mais na imprensa do que na própria polícia. Denúncia, principalmente de gente procurada, às vezes de algum crime, alguma coisa ou outra, às vezes as pessoas passam para a imprensa do que para a polícia. Talvez pelo receio, não sei, apesar de ter muita ferramenta anônima, enfim, né? Mas às vezes confiam mais no trabalho da Olha, que imprensa, legal. avisam primeiro a imprensa para depois avisar a polícia. Aí vocês que vai lá e acaba comunicando. Acaba comunicando de uma maneira ou outra. E talvez é mais pela lembrança, né? Pela pessoa Sim. lembrar da gente, né? E nessa área policial tem que ter uma boa amizade com todos os policiais aí da região, cria uma amizade também. Cria uma amizade. Hoje eu tenho, é claro, a gente tem parceiros de trabalho, vamos dizer assim, são parceiros que às vezes vão mandando a notícia pra gente, mandam informação, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Tem o povo que é sensacional, o povo que faz o nosso trabalho, que ajuda em tudo, viu uma viatura passando, ó, viatura passou rápido que a sirene ligada, e a gente vai atrás. Mas hoje também tenho muitos amigos, eu tenho muito amigo, parceiro, que a gente começou assim a conversar de fonte mesmo, e hoje é irmão, camarada, pra gente sair pra comer alguma coisa, sair pra tomar alguma coisa, de parceiro mesmo, Sim. né? E tem que ter e eu prezo muito por isso. Eu prezo muito pelo contato com a pessoa. E se eu tenho uma parceria com a pessoa, uma amizade com a pessoa, tá tudo bem, tá tudo certo, é legal. Até pra vida, pra gente só não viver o trabalho, né? Sim. Você é meu amigo, você é meu camarada, a gente vai viver só aquilo, a gente só vai, né? Tem que ter aquele momento também de parceria, de amizade. Automaticamente a pessoa vai lembrando mais de você, né? Sim. É igual o Eduardo Santos falou uma vez lá que eu ouvi ele falando. A notícia ela vai acontecer. O pessoal que gosta ou não gosta, o trabalho é comunicar, né? É um trabalho para a sociedade, né? A comunicação aí, né? Tem um trabalho de jornalismo policial, das notícias do factual, e tem um trabalho de utilidade pública. Sim. É a escola que não vai ter aula amanhã porque tá em greve, aí você tá sabendo. É a Colombo que vai ser interditada amanhã e você ficou sabendo que estava assistindo o jornal. Querendo ou não, às vezes a pessoa fala, eu não gosto de jornal, mas consome o jornal, consome a imprensa de uma Sim. maneira ou de outra. Sim. Né? Seja nessa maneira de assistencialismo, né? De ajudar a pessoa com informação de utilidade pública, ou a maneira policial também. Bacana. De alguma maneira ou outra tá no jornal, né? Sim. Ô, Vitor, e fala pra nós, É. assim, como que tá sendo essa experiência lá na Rede Massa, lá, conhecer todo mundo. E fala um pouquinho, que loucura, cara, essa viagem lá pro Rio de Janeiro, te mandaram lá. Rapaz, recentemente fui lá pro Rio de Janeiro. Fui fazer uma matéria, inclusive vai ao ar ainda, com a Gol, Companhia Aérea, uma parceria com a Companhia Aérea Gol lá. A gente foi fazer um tour por São Paulo e por Rio de Janeiro. Primeira vez de avião. Que Primeira loucura, vez? Que meu massa, Deus do céu. cara. Já voei de helicóptero, já voei de paramotor sensacional. O pessoal Deu fala- medo? Não, Não, de boa, Na tranquilo? primeira vez, sim. Agora a segunda, inclusive, foi recentemente. E com um parceiro da polícia, inclusive, amigo meu. E a gente, nossa, gente finíssima. Veio o Tom lá, que é o piloto do paramotor, cara de confiança, já 13 anos voando, né? E é muito parceiro. E a vista de cima é sensacional. Agora de avião, eu tive medo, porque é grande, é barulhento, você escuta aquela turbina, aquela acelerada, aquela arrancada, você fala, Aquele Você acelera fala, ali. meu Deus do céu. Então fui pra São Paulo, fui pro Rio de Janeiro, voltei. Cansou, mas foi gostoso pra caramba. E a experiência na Rede Massa está sendo sensacional, né? Muito bom. É uma emissora muito de bem com um colaborador, principalmente. A gente lá é uma família. A gente ri, eu falo que às vezes eu nem trabalho, eu me divirto. Porque é um clima muito agradável, é um clima família. Não é à toa que às vezes a gente fala, né? Rede Massa é a TV mais feliz do Brasil, porque é feliz mesmo, né? E sempre a gente ouviu falar, né? O Silvio Santos ali, né? No SBT. E não é personagem, não. Não É aquilo Que mesmo. massa, É cara. aquilo Acho mesmo. que isso que cara. faz o SBT ser o SBT, né? É. Desde o Silvio Santos ali e tal, até o. E o Ratinho? Você conheceu o Ratinho recentemente, né? Também, cara, fui conhecer o Ratinho lá em Porto Rico. Nós fomos gravar também uma matéria lá sobre um barco, lá, uma parceria com a Rio Náutica. E aí ele tava lá, né?
juntamente com toda a turma dele. Sensacional, cara humilde. Parecia vizinho. Parecia nós aqui, ó, conversando, tomando cerveja e pinga. Humilde pra caramba ali, conversando. É aquele ratinho mesmo, raiz, sabe? De sentar, de conversar, de passar em boteco, que ele vai muito aqui em boteco no Vale do Ivaí, lá em Jandaia, né? Senta no boteco tranquilo, pessoa normal. Gente finíssima. E essa é a sensação que a gente tem quando a gente olha que nem o ratinho, assim, algumas pessoas, a gente vê que a pessoa, a gente consegue sentir a energia dela. É diferente, né? É diferenciado. Não é um personagem que tá ali, né? É. E é bacana estar no meio desse povo. E logo, logo você vai lá conhecer o SBT aí, São Paulo. Será, hein? Será que eu vou pra lá, Jesus? Fazer uma visita lá em São Paulo de novo? Agora eu já aprendi a andar de avião. Ô, Vitor, e qual que é os maiores desafios na comunicação que você vê hoje, assim, que tem? Os maiores desafios é lidar, talvez, com fake news. Talvez é lidar com as notícias falsas. Porque hoje em dia, como a gente está falando, o compartilhamento e a pessoa ter acesso à notícia é muito fácil. Então, hoje, qualquer um está em um grupo de WhatsApp, está em algum contato e pode falar, ó, pessoal, foi isso, estou. E compartilhar. Aí você achar que é um furo, querer compartilhar e... Eu, por exemplo, tomo esse cuidado, vou te explicar. E aí, muitas vezes, acontece que a pessoa vai compartilhando, né? As pessoas vão compartilhando sem verificar. E tem muitos casos que, às vezes, dá ruim, né? Acontecem as coisas graves por conta disso. Por ter vazado uma informação que talvez não era verídica e causou até um sentimento de revolta na população. Porque hoje a pessoa tem muita confiança na nossa imagem. Né, em mim, até em outros amigos e colegas da imprensa. Então, por exemplo, se às vezes a gente fala alguma coisa, as pessoas acreditam, né? A gente tem um poder muito grande de influência na comunidade. Imagina só se eu chego hoje aqui e falo, ó, pessoal, eu tô aqui com esse homem e esse homem está sendo procurado pela polícia por ser o maior traficante da região. Muita gente vai acreditar no Vitor Hugo e falar, pô, ele é o maior traficante da região. Sim. Mas por quê? Porque o Vitor Hugo falou. Então, a gente tem muita responsabilidade com isso. Pelo menos eu prezo por muita responsabilidade. E às vezes eu sempre falo, não adianta querer sair primeiro na frente e sair postando. É melhor dar um furo ali e tal. É melhor sair depois com a notícia checada 300 vezes, confirmado com 40 fontes, do que evitar... Quando chega essa como essa, quando chega essa notícia fresquinha de alguém. Quando chega essa notícia fresquinha para você, então antes você tenta verificar com algum outro contato, com certeza. Polícia, alguma coisa. Hoje o Vitor Hugo eu não prezo pela agilidade, né? É claro, precisa de uma notícia ágil, né? Na hora em alguns casos, mas eu prezo principalmente por uma notícia de qualidade, uma notícia checada, né? Verificada, porque pô, não adianta eu soltar o furo de reportagem e só soltar. Para falar, ó, o Vitor Hugo postou primeiro, né? É mais fácil soltar algo ali mais concreto, com informações, com os dados sobre o ocorrido, né? Trazer algo mais apurado mesmo. Trazer essa essência de jornalismo. Eu acho que hoje a maneira de compartilhamento de informação, todo mundo faz hoje, né? É através da internet, do celular. E o papel do jornalismo é esse. É verificar, é checar, trazer informações a mais para a população, né? Eu acho que isso é importante. Sim. E já que a gente tá falando da comunicação, tem alguém que você sempre se olhou assim e falou, pô, esse cara aqui, ele comunica bem, eu pegar um código dele ali e tal. Tem alguém que sim, que você na comunicação? Eu gosto muito das matérias investigativas. Então, por exemplo, aquele nível Roberto Cabrini. Nossa, Roberto entendeu? Cabrini. É um nível fantástico, que são matérias extremamente apuradas, né? A gente percebe que a maneira de trazer informação que é extremamente apurada, checada, dados, até um outro olhar. É um olhar diferenciado, né? E eu gosto muito disso. Assisto muitas vezes para pegar de referência. Sim, né? Você vai pegando alguma dica ali, outra dica aqui, né? Bacana. E que dica que você daria hoje para quem está querendo entrar nessa área da comunicação? Algum jovem hoje que olha para você assim, se inspira em você e que está querendo entrar nessa área, assim, o que você indica assim para esse jovem que está querendo? Rapaz, eu acho que é persistência. O cara tem que ser persistente, porque e eu tenho muitas pessoas que eu conheço, eu finjo que não lembro, mas eu lembro. Tem muita gente que às vezes, como menininho, garotinho de 10 anos, ó o menino aí, velho, com microfone de brinquedo brincando, né? Corri atrás, batalhei, não parei, não desisti. Teve muita coisa, muitos obstáculos, né? E oportunidades para mim desistir, para falar, vamos fazer outra coisa. Mas continuei. Justamente igual a página lá, né? Igual a página. Nossa, foi uma dos buracos lá.
Mas eu acho que é isso, é persistência. É que se você quer, você tem que correr atrás mesmo. Tem que ir pra cima mesmo, regaça as mangas e vai pra cima. Não escuta o que as pessoas falam, porque às vezes as pessoas acabam até te afetando de alguma maneira ou de outra. Você fala alguma coisa e fala, pô, mas será? Deixa abaixo. Se você quer ter experiência, quer isso pra sua vida, corre atrás. E não é só na comunicação, não, né? Em outros setores também, né? Leva pra vida. É persistência. Sim. Persistência. E olhando os seus stories lá, nos seus destaques, lá a gente viu que tem, desde pequeno, você vem ganhando vários troféus imprensa na cidade. Então, você sempre teve ali essa persistência e a constância de estar, né, sempre buscando informação. Então, não é uma coisa do dia para noite, né? Não é uma coisa do dia pra noite. Quem viu o menininho, o Vitor Hugo menininho lá, né, olha hoje, né, que a gente também se tornou, né? É muita coisa. É muita coisa vivida, né? E muita coisa que há de vir, né, Vitor? E muita coisa de vir. Eles são muito novo, hein? Meu Deus do céu, o que será que vem por aí? Então, assim, é muito gratificante. Né? É prazeroso quando vê que o seu trabalho está dando certo. Não é que deu certo ainda. Tem muita coisa pra andar ainda, né? Sim. A gente não sabe dia de amanhã. Mas está dando certo. E é constância. Vamos continuar, vamos evoluir, vamos trazer gente nova. Hoje o Vitor Hugo Notícias já é um CNPJ, eu tenho outros parceiros que trabalham comigo, eu chamo de parceiros, né? Mas são colaboradores do Vitor Hugo Notícias que vendem as nossas propagandas, nos auxiliam no conteúdo. Vamos trazer umas novidades em breve, umas caras diferentes também, que é legal, né? Bacana. É evoluindo, né? Sim. E você tem, assim, vontade de sair daqui, ir para São Paulo, por exemplo, algo assim? Você tem essa vontade? Rapaz, todo mundo me fala isso, se eu tenho essa vontade. Acho que o sonho de todo mundo tá na comunicação hoje é um dia entrar numa grande capital. É entrar de apresentador, né? Igual o Bruno Peruca, né? O Bruno Peruca é uma... Nossa! E a figura, hein? Tem que trazer o Peruca aqui. Meu Deus do céu. Ele tá em São Paulo hoje? Hoje ele tá em Maringá. Ah, ele tá em Maringá. Ele tá em Maringá, ué. Tá na Rede Massa, inclusive, na TV que eu participo também. E aí, eu acho que todo sonho do comunicador hoje também é se tornar um apresentador e se tornar um apresentador em São Paulo. Que a visibilidade é maior, nível nacional, né? Artisticamente falando, é muito bom. E é o que eu tava até comentando com um amigo esses dias. Pesa muito a questão da influência, né, das pessoas. Porque, por exemplo, hoje aqui... eu sou o Vitor Hugo, as pessoas me conhecem, eu tenho muitas fontes, né? O público já me conhece em Sarandi, por exemplo, tenho um grande público em Sarandi, as pessoas que confiam no meu trabalho, eu confio nas pessoas, e aí tudo bem. Agora, se eu for para São Paulo hoje, e aí? Que loucura! Vamos começar do zero? Vamos atrás de fontes em São Paulo para viver São Paulo? Que lá deve ser uma loucura. Deve ser uma loucura. Não para, a cidade não dorme, né? Para. O pessoal fala que a cidade não dorme. Então, assim, vamos viver São Paulo de uma maneira diferente, né? Como é que eu vou me comportar? O público vai gostar do Vitor Hugo, não? Eu tenho esses receios ainda, mas eu pensaria muito bem, com certeza. É um baita de um sonho também hoje ser apresentador. Eu acho que agora, focando muito no repórter ainda, preciso evoluir muito pra caramba, trabalhar muito ainda pra melhorar constantemente, mas quem sabe um dia ser apresentador de TV também. Sim. A gente falou do Cabrini também, que é um super repórter referência no jornalismo investigativo, né? O Marcelo Rezende, cara, eu também. gostava também das matérias dele, hein? Ele que deu um link ali, fez uma ponte com o Bruno, né? Com o Peruca. Na verdade, o pessoal fala que é contador de histórias. É o Geraldo Luiz, contador de histórias. Tem o cara que quer comunicar, quer trazer o fato, e tem o cara que quer contar a história. Não quer ver só o acidente, quer ver quem são as vítimas do acidente, quem é a família das vítimas do acidente, né? Quem é o policial que atendeu o acidente. É contar histórias, né? São dados, são detalhes que às vezes fazem a diferença, né? nesse jornalismo. Faz com que a pessoa preste mais atenção, né? Ô, Victor, e mudando um pouco de assunto aí, como que é hoje, assim, o seu trabalho? Você trabalha lá na Rede Massa, mas você também faz outro trabalho ali de marketing. Como que funciona essa parte? Hoje, realmente, o foco é notícia. Eu trabalho com notícia, mas também trabalho com as propagandas com a minha imagem. Então, hoje eu trabalho na rádio, né? Das 7 às 8 da manhã eu faço a rádio, a Massa FM, do Grupo Massa também, né? Da SBT, da Rede Massa. E aí eu faço o microfone aberto com notícias, com informações de trânsito das 7 às 8. E aí na TV eu faço esse trabalho de repórter de notícias também. E na minha rede social, onde tudo começou, né? Na minha rede social. Então, trabalho com o Instagram, com o Facebook, com o site também. Tem um site ali de notícias que é alimentado constantemente ali, o pessoal vai alimentando.
E também essa parte de marketing, né? O comerciante, o empresário, que às vezes quer ter o Vitor Hugo ali como parceiro, né? Para trazer um público diferente, né? Porque hoje a gente tem um público que segue nós, né? Você falou ali dos 100 mil seguidores que a gente bateu recentemente. Então é um público legal que segue a gente e a gente vai recomendando essas marcas, né? Da cidade, até de fora, às vezes, né? Marcas que às vezes confiam na gente, na nossa imagem, para vender o produto ou aumentar o negócio, de alguma maneira ampliar o negócio, né? Pessoal, a gente deve estar deixando o QR Code aqui também, ó. Eu vi segue que, ó. lá, Ó, segue bonito, lá o hein? Victor lá, Ó. tá? Não deixa de seguir ele, vai lá, segue ele, você que não segue ainda. Você vai ficar atualizado de todas as informações aí. E hoje, para quem é empresário, que tem uma empresa aí, quer os seus serviços, só mandar um direct lá no Instagram. Pode mandar um tem direct. Tem outro caminho que... Pode, se quiser mandar no WhatsApp também, que eu não, rapaz, não tem um WhatsApp que eu posso ver aqui já vou falar o WhatsApp do Duda, que o Duda é meu braço direito. O Duda é parceiraço, ele que vê a questão de comercial, de propaganda e faz toda essa logística pra mim. Então qualquer coisa dá um alô pro Duda aí, ó. Vamos conversar, colocar sua marca no Vitor Hugo Notícias. Duda, que já tá mandando mensagem, inclusive. 99940 9528. 9940 9528. É o Duda Teixeira, parceiraço do Vitor Hugo. Braço direito. Então, pessoal, você que quer contratar o serviço do Hugo, a influência dele, né, a autoridade dele aí para ajudar a divulgar, entre em contato com ele lá, que a equipe dele vai explicar para vocês certinho. Ô, Vitor, para nós finalizar aí, que time que você torce? Corinthians, rapaz. Corinthians? Meu Vixe. Deus. Então eu tô em desvantagem, que eu sou o quê? palmeirense. Você é palmeirense? Só que você ganha de 6-0, né? né? O Johan, que tá aqui na nossa equipe, que é corintiano também. Corintiano também? Corintiano também. Aí, ó. E você tem algum tipo de hobby assim que você... Cara, eu gosto muito de assistir filme, cinema, eu gosto de sair. Eu não sou um cara caseiro. Gosto de sair. Gosto de ir pra shopping, gosto de passear, ver lugares diferentes, né? Vou viajar também. Então, assim, eu gosto de ter esse contato de sair mesmo. De ir pra lugares de comer um hambúrguer, comer a pizza, né? Ficar bem de boa e principalmente com a família. Às vezes com a namorada, com os amigos. Tem a minha cunhada que é palmeirense roxa. A gente se zoa lá, se brinca. Mas é muito legal mesmo. Mas essa questão de contato com família também. Você namora há quanto tempo já? Rapaz, vai fazer uns 3 anos. 3 anos já? 3 anos, 3 anos. Aí, ó, tá quase Deus na hora, me hein? defenderá, hein? Meu pai amado, será, Jesus? Não, vai demorar um pouquinho ainda. Ô, Vitor, mais uma vez eu quero te agradecer por Amém. você ter vindo aqui no nosso podcast aqui, né? E dar um recado pessoal aí pra nós finalizar, se tiver algum recado aí pra quem tá querendo seguir esse caminho também, Aí, ó. né? Acredite nos seus sonhos, né? Acho que acreditar nos seus sonhos é o principal objetivo. Para você que quer entrar na comunicação, já está na comunicação ou não. E a comunicação é muito difícil, porque você também se lida com pessoas, né? Então as pessoas têm que gostar de você, têm que gostar da sua aparência, do jeito que você fala. Mas é acreditar e é sonhar. Acredite nos seus sonhos mesmo, vai pra cima, arregaça as mangas. Não ligue às vezes porque as pessoas falam, porque às vezes pode machucar, pode doer. Porque se às vezes a gente for ligar pra comentar negativo, né? Às vezes aparece 50 positivos. Aí você vê um negativo e fala... Estraga os 90 e pouco por cento. Cara, liga pra isso não. Vai pra cima, toca o barco, vida que segue, que tem tudo pra dar certo. E se não der certo também, a gente tenta até dar certo. Se der errado, a gente corrige e aprende de novo, né? A gente erra muito, né? E errar faz parte do aprendizado. E errar faz parte do processo. Quem nunca errou, não é verdade? Quem nunca errou? E errar faz parte de todo o aprendizado. É com os erros que se aprende. Sim, é isso aí. É isso aí, pessoal. Vitor, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Pessoal, não esquece de seguir o Victor lá no Instagram dele lá. Aí, ó. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Abraço.